Começar já, e aqui quero mesmo provocá-lo, né? Sim, Dos sim. 7 milhões gastos eventualmente por um arguido numa única noite, Mas eu acho que gastar 7 milhões é muito dinheiro numa noite. Porque eu não sei se alguém conseguiria gastar. e como A gastou, não, menos não que é? coisa, né? Para os prazeres do corpo. Mesmo com os prazeres do corpo. 7 milhões é muito dinheiro. Não sei, os meus colegas estão aqui no painel. Não, Eu nunca tive essa essa experiência. coisa não nos pergunta. Não, não, não Essa estou a coisa Não, não perguntar. perguntamos Não, 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 aqui. não estou a De perguntar. prazer do Nós estamos corpo. aqui no painel. Estamos a fazer um debate. Né? Não, mas prazer do corpo não nos pergunta isso, não 7 é? milhões, quer dizer, primeiro, bem, pode-se prever que a pessoa não tenha estado sozinha, portanto, para gastar esses 7 milhões, né? Talvez tenha convidado uns amigos, né? Porque há sempre amigos solidários no mal e que, naturalmente, bem, vão gastando essas coisas. Pronto, é possível. Mas a contradição que há entre o Leiria e aquilo que diz o Ministério Público, pois para mim, é é. que é bem interessante, né? Mas o Ministério Público tem a responsabilidade de fazer uma investigação capaz de desmentir ou confirmar aquilo que diz o Leiria. Tem essa obrigação. Tem meios para fazer a investigação. E até legalmente pode Tem constituí-lo meios, como arguido tem também, não é? meios para fazer a investigação. Liria foi para desdizer, de alguma forma, ou desmentir aquilo que diz o Ministério. Não são 100 milhões, mas são 7 mil milhões. É muito interessante que, e o Leiria é uma pessoa muito aberta, Muito que jovem. muito jovem, que eu entendo, por acaso, que pelo escândalo que se sucedeu na AGT, ele já devia ter pedido demissão. Mas certamente não pede demissão do cargo, é porque entende que deve levar até ao fim deste julgamento para depois se apurar se ele tem alguma coisa a ver com esse caso ou não. E, Mas aliás, quando este caso começou, do problema da AGT, muitos entendiam que não seria possível defraudar um ente do Estado em 7 mil milhões sem que aquele que é o presidente do Conselho de Administração não tivesse conhecimento. E, aliás, a pergunta é mesmo esta. Quem faz pergunta, essa Assembleia não sou eu. Como é que é possível que um técnico, ou dois técnicos, ou mais técnicos, não é, defraudem um Estado nesta natureza e o presidente não tem conhecimento? Eu tenho algumas dúvidas. Mas numa conversa que tive com pessoas muito ligadas à Leiria e com a popularia, terei compreendido que não tem nada a ver com isso. Mas este problema do desmentido é muito grave, porque o Ministério Público reafirma e volta a dizer que não, são 100 mil milhões. Bem, Sassembele, eu volto a uma questão da qual tu não me perguntas. A AGT tem sido um problema grave. A AGT, né, tem sido um problema grave. E o problema que está na AGT é o mesmo que nós temos no Poder Judicial. São jovens, muito jovens eles, que de repente foram nossos alunos e têm contacto com empresas e têm contacto com muita riqueza e têm contacto com muita manutenção de dinheiro. Tem sido um problema. Quando pessoas que vêm, muitos deles de famílias não muito pobres, não são pobres, muitos deles não são, mas muitos deles vêm de famílias indicadas, e aqui a minha fonte muito clara me diz que vêm de famílias indicadas, porque uma parte considerável dos jovens que estão na AGT são de famílias indicadas, ligadas ao Poder Judicial, muitos deles ligados ao partido do MPLA, e aqui peço desculpas ao meu colega do MPLA, que efetivamente, cujos pais entendem que os filhos, por terem alguma capacidade, vão trabalhar na Agência Geral Tributária. Isso tem sido um problema gravíssimo. Eu tenho entendido, e aqui de acordo com carinho com aquilo que faz, com a abordagem feita pelo Cabaça, e também pelos conselhos recebidos por outras pessoas, que os que deviam estar na AGT são pessoas com capacidade para gerir dinheiro e riqueza. Uma parte considerável dos jovens que nós temos na AGT, e muitos deles foram nossos alunos, não têm essa capacidade. Estão assustados com o dinheiro primeiro, alguns porque foram pobres, não tinham dinheiro, e hoje vem muito dinheiro, e outros porque, vindos de pais ligados ao poder, naturalmente político, e durante muito tempo tiveram muito dinheiro, fazem disto aquilo que é o seu, portanto, o seu rodapié, aqui não sei como é que chamaríamos, o seu carpendia, e vivem desta Agência Geral Tributária como se aquilo fosse uma coisa privada. Mas eu daqui gira algo que para mim me parece muito interessante para terminar de passar a palavra. O Ministério Público não pode ser desmentido se é sério. Aqui vem aquela questão colocada no primeiro tema, feita por Luís Domingos. Somos capazes de acreditar no Poder Judicial quando um Ministério Público é desmentido por um PCA e que diz que não são 7, não são 100, são 7. Então onde é que está a capacidade e a seriedade deste Ministério Público? Ouça-se bem, a ver o que é um Ministério Público? O garante, como diz aqui o nosso homem que conhece, o garante de toda a legalidade é desmentido. Então quer dizer que o Ministério Público está a mentir. E quer dizer que o juiz não tem dados sérios. Quem tem os dados é o Leiria. E como é que o Leiria sabe que são 7 e não são 100 milhões? Como é que o Leiria sabe? Ah, aqui é onde está o problema.
Será que o Leiria terá participado? É verdade. Vocês se riam, não sei porquê. Não, continua. Não, vocês se riam, não sei porquê. Não, Como é pode que o Leiria, avançar. é verdade, como é que o Leiria sabe que são 7 mil milhões e não são 100 mil milhões? Aqui há o Mas Buzilis. foi a AGT a despoletar o processo, Ah. portanto a fazer a queixa. Não, é? seja como seja. Seja como seja. Será que o Ministério Público se quer aproveitar e dizer são 100 mil milhões para que se ponha um dinheiro que não tinha sido desviado, que se desvia agora? Está a perceber onde está o problema? Que se desvia agora. Não são 7, não são 100 mil milhões. Será que o Ministério quer aproveitar e o Leiria quer se desfazer disso? Ah, tá. O Leiria e o Ministério Público terão algo a dizer nos próximos tempos. O Leiria e o Ministério Público. Você vê que se Mas, ri. doutor, para que se fala isso Você vê que se ri. com muita convicção, não é? Daí, Mas eu tinha minhas se calhar- fontes, O Leiria e o Ministério Público terão a dizer nos próximos tempos. E ainda bem como o doutor Sodré diz, não, temos que ser sérios. O Poder Judiciário é sério. O Ministério Público é desmentido pelo Leiria. O Leiria diz que não são 7, não são 100, são 7. Então o Leiria sabe alguma coisa. E o Ministério sabe outra. Será que quer pôr alguma coisa debaixo que ainda não foi desviada? Então vamos esperar. Passa a palavra. Doutor Cabaça, reitera que de facto a AGT está a atrapalhar a governação do presidente João Lourenço, como fez, claro. portanto, esta afirmação na edição passada do nosso equilíbrio. Eu aprendi com a minha avó que homem não vira as palavras, só vira na cama, né? E continuo com a minha palavra, porque a AGT atrapalha a governação do presidente João Lourenço. E nós estamos a banalizar as questões sérias. Repara, quando alguém vai fazer manifestação, que pega um simples cartaz, fica ali, prende, julgamento no dia seguinte, acontece e tranquilo. Estamos a discutir se o que se desviou são 7 mil milhões ou 100 mil milhões. Veja só a nossa discussão enquanto país. Veja só a nossa discussão. Como é que nós estamos a regredir? O que está em causa não é o ato que as pessoas praticaram, é se é 100 milhões ou 7 mil milhões. Quer dizer, 100 milhões o crime é elevado, 7 mil milhões é reduzido. Será que essa é a lógica? E depois, há aqui duas conversas. O SIC, quando começou o processo da AGT, e eu vi no telejornal da TPA, o SIC disse, enquanto instituição, que num trabalho de inteligência policial foi possível detectar isso, aquilo na AGT. Depois de uma semana vem o PCA da AGT dizer que não, nós é que alertamos a PGR. Então aqui alguém está a faltar com a verdade. Mais do que isso, Sassembele, se foi a AGT que alertou, no momento a AGT colocou os valores na denúncia em causa. Colocou os valores, olha, nós sofremos uma fraude na ordem de X mil milhões. A AGT alertou. Alertando, o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, tem legitimidade bastante de ordenar diligência no sentido de se apurar o que efetivamente foi retirado. Depois, o processo penal, Sassembele, tem a fase de instrução preparatória, que é a fase de formação de corpo de delito. Se o processo chegou até a acusação, quer significar que o Ministério Público tem certeza absoluta daquele valor que colocou na acusação. Exatamente. E não pode, nem deve, o presidente do Conselho de Administração da AGT, portanto, ir contrariar a acusação do Ministério Público. Mas isso é um bocado culpa do poder político. Porque onde é que entra o poder político neste vou lá chegar. Um escândalo como o da AGT não precisava o PCA colocar o cargo à disposição. O presidente da República, enquanto titular enquanto do Poder Executivo, obrigado, doutor Paquista, tinha de colocar ordem nisso. É exoneração. Exoneração. Da ministra ou do presidente? Não importa, mas exoneração, repara. Nós estamos a atrapalhar o país, nós estamos a atrasar o país. Quem é que está a atrapalhar? Todos nós estamos a atrapalhar o país. Não, o sistema de governo está mal. Repara, Sassabel. Portugal caiu o governo por conta de 4 mil euros. O governo caiu, foram eleições. Veja a seriedade dos portugueses. Nós aqui estamos a discutir se são 7 mil milhões ou 100 mil milhões. Quer dizer, agora vamos ficar só um bocadinho, vamos ficar só com 500 mil kwanzas. Não precisa ser milhões, 500 mil kwanzas. Aquele ato é criminoso ou não é criminoso? Não podemos estar a minimizar. E eu disse numa outra ocasião,
esse processo da AGT vai definir o funeral do combate contra a corrupção. O final desse processo vai definir se efetivamente vale a pena continuarmos a combater. Sim, mas qual é o teu vaticínio? Não, eu não Venham a posso, ser não condenados posso, todos? enquanto cidadão e enquanto profissional. O Ministério Público, pelo não menos, posso, pede a não, condenação eu não posso, dos 30, pede a condenação de não 29. posso, não é pouco prudente, estaria Sim, sim, estaria a sim. ser E pouco compreendemos, profissional enquanto advogado dizer que o meu vaticínio Mas é esse ou acha que aquele. haverá uma desilusão? Não Esse é o percebi. seu- acha que Não, haverá uma também não posso, desilusão? eu infelizmente estou vetado, não posso responder isso. Se não fosse advogado, eu diria aqui tranquilamente, mas sou advogado, tenho de respeitar as normas estatutárias, desde logo a ética e a deontologia profissional, porque lá estão a trabalhar os meus colegas, tenho de respeitar. Mas é Muito bem. preciso dizer, Sassambele, nem que fosse os 7, são 7, né? O São PCA 7. disse. Sim. O PCA disse são 7. Vamos ficar com 7 mil milhões. Sabe quantos angolanos morreram por conta desse dinheiro? Porque não há medicamento, porque a estrada não está em condições, porque foram comer no contentor de lixo, apanharam cólera. Quantos angolanos quantas vidas nós salvaríamos com esse dinheiro? É preciso alguma seriedade, é preciso a responsabilidade. Isso não é brincadeira, Sassambele. Isso é um assunto muito sério. E nós, enquanto país, e já para terminar, nós temos facilidades, a PGR só não investiga porque não quer. Nós temos facilidade de saber quem são os indivíduos que andam a desviar dinheiro do povo. Como é que um administrador municipal que tem um salário de 530 mil kwanzas anda com o Land Cruiser VXV8, anda de Range Rover, vive em Talatona no condomínio X ou Y? A PGR não investiga isso por quê? Muito bem. Lá fora, já para terminar essa semana, quando um cidadão compra demonstração de ostentação de riqueza, É de a imediato primeira investigado. questão que se coloca é: o senhor é empresário? Sim, é empresário. Se for empresário, é tranquilo. O senhor trabalha na função pública. Função pública, está a comprar petróleo com salário de 120 mil. De algum lado, esse dinheiro saiu. De algum lado, esse dinheiro saiu. bem, E é muito por bem. isso, Assembleia, é por isso nós vamos vendo. À medida que o tempo vai passando, o nível de produção acadêmica vai diminuindo. Por quê? Porque todo mundo está a correr para a política, porque ali basta ter um cargo de administrador. Você já é um legítimo gatuno. Essa é a expressão correta, porque chegas a administrador de Cupapata e depois sai da administração de patrão ou de Range Rover e não acontece absolutamente nada. Daqui a bocado vamos ver também o nosso amigo já é governador e também amigo? já, nosso amigo Aragão, e também já tem uma vida, sei lá como, mas estamos atentos. Estamos atentos. Não, Doutor Aragão, quer reagir às provocações do doutor? Em 30 segundos, o meu amigo Cabaça sabe que eu não dependo para viver nem do Executivo, nem do partido MPLA. E o meu amigo sabe quais são os meus Paga as suas contas. Não, não é o meu pela- amigo sabe quais são os meus investimentos privados. Tá bem, sai Eu não então do dependo, MPLA. eu não Tá bom, dependo, sai então, você não dependo. depende. Aliás, eu Espera já só, disse você aqui, não pode ficar eu já numa disse instituição aqui, que não eu já depende disse a esta dela. casa, já disse. Sai do MPLA, vai no Pajoca, ou no Padepa, ou Não, na mas Casa ele gosta do Céu. MPLA, Vai. Eu não Mas, vou. ó, cabeça, Eu também não não é justo, vou. ele gosta do Eu MPLA, não isso também vou. não é justo. Eu não Ele vou. não gosta do Permita-me MPLA, só, ele gosta permita-me dos só. benefícios Não, que o ele gosta MPLA do dá. MPLA, Esse é o problema, ele gosta do Eu MPLA. não vou Ele a gosta do partidos MPLA. Ele políticos gosta que do não têm MPLA. programa. Qual partido que não tem programa? Eu não vou. E, tipo, Partidos mas políticos está não num têm partido que programa. não cumpre Eu o estou programa no que MPLA. prometeu. Eu já disse aqui Mas neste... eu queria, doutor Cabral, Eu acho que os colegas não estão Não, sem eu peço intolerantes. desculpas, não. Não, Eu queria não aqui, estamos Anduína, a ser eu queria endossar Não há aqui, democracia. Aragão, aqui uma coisa muito importante. Porque esse tema penso já que esgotou. Sim, sim. Não, ainda Mas não falei. ele ainda não falou. Ah, Sim, não, sim, não. por Mas favor. relativamente à GT, Também eu não acho quer que... não falar, E pode aqui falar. eu dou os parabéns ao Partido Liberal, que vai fazer uma vigília por conta das empresas sufocadas pela AGT. Eu acho que a AGT, e há muitas publicações hoje em dia, há muitas publicações nas redes sociais, pelo menos em Angola, sobre a AGT. A AGT está a ser de facto um problema para a governação do presidente João Lourenço. Tivemos uma reação que tornou-se viral de uma jovem De uma empresária. jovem empresária, que tem os carros a hoje do Porto, não é? Ainda hoje. Exatamente, que precisa ser desalfandeigado. Eu acho que a AGT está a ser um problema porque não está a saber dialogar. E há uma arrogância viral
em muitos, não todos, há uma arrogância viral em muitos jovens da AGT. Quer dizer, se nós queremos mais empresas, não é? E de facto temos muitas empresas criadas todos os dias, mas muitas delas também fechadas todos os dias, com muita gente a perder Patrício, emprego. aqui mesmo sob a Isto é provocação, muito antes de interessante, passarmos quer para o dizer. Dr. Aragão, e dizem que muitos desses jovens são católicos e passaram pela Universidade Católica. O senhor é Não, católico. o Dr. Paquis disse que E foram alunos dele. é professor de ética, não é? Onde é que está o problema então, meu caro amigo? São os dois alunos, Não, Dr. quer dizer, Paquis. isso é uma coisa institucional. Mas estava a provocar, quer dizer, isso é uma O Dr. provocação. Paquis é que disse que foram Não, dois alunos. não, mas alguns, quer dizer... Foram dois alunos, Dr. Paquis. Muitos jovens, Mas o Dr. Paquis falou que foram dois alunos. Sim, portanto, quer dizer... Então o problema não está só com o partido. Não, o problema está no partido, não é? Não, é que Dr. muitos, Paquis, não é rápido, mas diga isso é muito rápido. Não, mas não diga isso. É que muitos Não, dos que diga estão, isso. muitos dos que estão na AGT não têm perfil para lá estar. Aqui concordo consigo, e na mas, conversa, mas não é e problema rápido. partidário, Sim, não, Dr. mas Paquis. é rápido. Isso tem a ver com um cidadão. Mas isto é rápido. E na conversa com uma pessoa muito importante, ligada a esse sistema financeiro, diz, não, Paquis, tu não tens noção do que eu passo. Eu até podia tirar este, mas aquele. Não tenho condições. E não tira por quê? Mas diz, não consigo. Não consigo, porque no dia seguinte... Quem pede? No dia seguinte eu recebo uma reprimenda muito grande de quem os colocou aqui. Não é verdade. Mas isso Não é verdade. E no fundo, Não é verdade. isso é verdade. A própria AGT tem sido um problema, porque se o presidente diz que devemos constituir mais empresas, e a AGT sufoca permanentemente as empresas, e não tem a capacidade do diálogo, veja aquela questão, por exemplo, do NIF. 30 dias depois desbloqueamos o NIF. Ou seja, e ao invés de a AGT negociar com as pessoas, a AGT não negocia. A AGT simplesmente cumpre a lei. O cumprimento da lei é uma coisa que os juristas chamam do espírito da lei, que tem a ver com a interpretação da lei. Ver as condições da pessoa, se está capaz de pagar naquele Muito tempo bem. oportuno ou não. Obrigado, A AGT não está a ser capaz de... E, portanto, está a ser um problema grave. O Leiria, que está à frente da AGT, é um bom jovem. Conversando com ele, percebe que esse é um bom jovem. Devia tomar novas atitudes. A ministra Vera Daves, que superintende, também devia tomar novas atitudes. Não é só pedir desculpas. Aquela questão do Rosado. Não é só pedir desculpas. A ministra Vera Daves é uma boa pessoa, uma boa jovem, que a gente conhece, boa jovem, mesmo como secretária, coisa, mas não é só pedir desculpas. Mas estás a te rir novamente. Não estou a duvidar. Fevereiro, 14 de fevereiro já passou. Não, estamos em março. Só vê esses Agora, elogios todos. não é só pedir desculpas. Nós não podemos pedir desculpa a todo o tempo. Neste bem. caso da AGT, a ministra e o Leiria não podem apenas pedir desculpas, devem agir em que os empresários estão a desistir do país. Isso não pode ser. Doutor Aragão, defende igualmente exonerações a esta altura? Não. Ou demissões? Não. Nós temos de pautar pelo princípio da presunção de inocência. E eu entendo que é normal que o doutor Leiria diga que não foram aqueles números. Eu não entendo número, aliás, não estudei número, mas o pouco que nós conhecemos é importante aqui Não sublinhar. estudaste número como se tivesse Permita-me cadeira só. de finanças públicas. Permita-me só. Como é que não permita-me estudaste só. número? Você estudou direito, estudaste Permita-me só. número. Posso terminar de falar? Para Finanças justificar, públicas não não, tem. Posso Finanças falar? públicas não não, tem número. exoneração, falar? você está dizendo não Posso estudou falar? número. Posso mas falar? outras coisas Posso falar? estudaste Doutor número. Cabaça, Doutor Cabaça, por tem que favor. ser democrata. Doutor Aragão. Eu penso